Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Um bloco de certo material tem seu volume dilatado de 200 centímetros cúbicos para 206 centímetros cúbicos, quando sua temperatura aumenta de 20 graus Celsius para 520 graus Celsius. Se um fio desse metal, tendo 100 centímetros de comprimento, a 20 graus Celsius for aquecido a temperatura de 520 graus Celsius, então qual o comprimento desse fio em centímetros? Bem, o que nós sabemos? Que eu tenho um corpo que saiu de 200 centímetros cúbicos e foi até 206 centímetros cúbicos em volume. Então, daqui dá para ver que a variação de volume foi de quanto? De 6 centímetros cúbicos, né? Ó, de 200 para 206. Isso quando sua temperatura saiu de 20 graus Celsius até 520 graus Celsius. Ou seja, variando a temperatura em 500 graus Celsius. Pois bem, daqui nós podemos achar o coeficiente de dilatação volumétrico deste material, né? Pela seguinte fórmula. ΔV, variação de dilatação volumétrica, né? É igual a volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação da temperatura. Pois bem, eu vou reescrever primeiro este lado aqui, né? O volume inicial é os 200 centímetros cúbicos, o que eu tenho logo no início, vezes o coeficiente que eu vou descobrir, vezes a variação de temperatura, que é de 500. E isso aqui tem que ser igual à variação do volume, que é de 6 centímetros cúbicos. Pois bem, daqui fazemos 200 vezes 500, isso vai dar, né, 100 mil vezes gama igual a 6. Daqui vamos ter que começar a trabalhar com notação científica, né? O que acontece? Esse 100 mil é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Né? Dá para contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes gama igual a 6. Passando para o outro lado, esse 10 na 5, como ele está fazendo multiplicação, passa fazendo uma divisão. Eu vou ter que gama é igual a 6 sobre 10 na 5, que é igual a 6 vezes 10 na menos 5. Né? Eu colocar um negativo no expoente é o equivalente a pegar e tirar ele do denominador e colocar no numerador. Né? Centígrado na menos 1. Pois bem, achei o coeficiente, mas agora ele está querendo uma situação diferente. Eu tenho um certo corpo com um comprimento de 100 centímetros e eu quero saber da dilatação linear deste corpo, ou seja, o quanto ele vai ganhar ali de comprimento, né? Bem, para uma dilatação linear, um ganho de comprimento, eu tenho a seguinte fórmula: comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes variação de temperatura. Vou botar um pouquinho mais para o lado aqui. Certo? Bem, o que eu sei? O alfa, eu não tenho ele, mas eu consigo achar. Porque essa primeira situação, eu estou lidando com o volume de um corpo e eu estou usando esse mesmo material, só que agora para um fio. E o que acontece? Por um mesmo material, temos a relação que alfa é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Né? No caso, o beta aqui a gente não vai utilizar, porque é o coeficiente de dilatação superficial. Não estamos lidando com área aqui. Vamos usar apenas alfa igual a gama sobre 3, que no caso é 6 vezes 10 na menos 5 sobre 3, o que vai dar, né? 6 dividido por 3, 2 vezes 10 na menos 5
graus Celsius na menos 1. Este é o coeficiente de dilatação linear que utilizaremos. Tá? Então, ali, trabalhando com a fórmula agora. O ΔL, nós queremos achar a variação linear. O comprimento inicial é esses 100 centímetros, tá? O comprimento inicial do corpo. O alfa, acabamos de achar. 2 vezes 10 na menos 5. E a variação da temperatura, como a questão está dizendo, é de 20... Deixa eu trocar de cor aqui. É de 20 para 520, né? A mesma variação de temperatura da situação anterior. Então, teremos ali uma variação de 500, uma variação de 500 graus Celsius, né? Ele está dando a mesma situação de temperatura. Bem, fazer primeiro aqui, 2 vezes 500, que vai dar quanto, né? Aqui eu vou deixar o 100. 2 vezes 500 é igual a 1000. Isso vezes 10 na menos 5. 100 vezes 1000 é 100.000. Tá? Vezes 10 na menos 5. 100.000, pessoal, é equivalente a 10 elevado na 5, né? A gente já tinha feito 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 na menos 5, olha o que nós vamos ter. Multiplicação de potências, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais menos 5, né? Que como tem esse menos, acaba virando uma subtração. Daqui vamos ter 10 elevado a 0, o que dá então o valor de 1 centímetro. Ou seja, este fio ganhou 1 centímetro a mais em seu comprimento devido a essa variação de temperatura. Então, o comprimento total dele vai ser de que? Os 100 centímetros iniciais mais aquele 1 centímetro que ele acabou ganhando. Tá? Então, vamos ter um comprimento total de 101 centímetros. Certo? Bem, tinha uma maneira mais alternativa de se fazer, que era o seguinte: pensar no ΔV, V0, gama e ΔL. Aqui embaixo pensar ΔL, ΔT aqui, desculpa. L0, alfa, ΔT. O que acontece? Como a variação de temperatura era a mesma, poderíamos cortar. Como o alfa é 3 vezes menor do que o gama, então aqui pensaremos em uma divisão por 3. Como o comprimento inicial, em comparação com o valor numérico do volume inicial, né, que aqui era 200 centímetros cúbicos e aqui foi para 100, eu tive uma divisão por 2. Então, no final, eu vou ter um valor numérico 6 vezes menor, dividido por 6. Bem, como aqui eu tive uma variação de 6 centímetros cúbicos, aqui eu vou ter uma variação de 6 divididos por 6, o que vai dar uma variação de 1 centímetro. Ou seja, o corpo ganhou 1 centímetro a mais em seu comprimento, devido a essas relações numéricas aqui que eu posso utilizar das fórmulas, né? Daí, bem, somando, né, o 100 inicial mais aquele 1, tenho ali a mesma resposta. Tá? Aqui é uma maneira um pouco mais rápida de fazer, só que daí tu tem que ter já uma pequena noção sobre como utilizar as fórmulas junto com suas devidas proporções, né? Mas bem, igual as duas achamos 101 centímetros, o que bate então com a letra A. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!